Olá, você que acompanha Entre Séries, no vídeo de hoje eu vou falar sobre musicais. Antes, peço aqui para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, você já sabe, e também ativar o sininho para receber as notificações. Peço também para você curtir e seguir as redes sociais e o site, estão todos na descrição. Por lá que você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, música, literatura, games, vitrines, críticas, dicas e muito mais do que acontece no mundo da cultura pop. Aqui eu vou dividir esse vídeo mais ou menos em duas partes para você acompanhar. A primeira é falando realmente um pouco sobre os musicais, principalmente no audiovisual, e depois falando um pouco sobre alguns tipos de musicais e o que é mais comum você encontrar por aí. Então vamos começar falando sobre a introdução de musicais no cinema, no audiovisual. Ele começou a ser introduzido, obviamente, após o surgimento da tecnologia sonora dentro do audiovisual. A primeira grande era, como se é descrita, dos musicais em Hollywood começou entre as décadas de 1930 e 1950. Antes já havia alguns projetos que foram musicais, que foram bem-sucedidos, mas a partir de 1930 até o fim da década de 1950, ali que aconteceu realmente um boom, aconteceu uma grande distribuição, por assim dizer, de musicais entre os estúdios. Nesse período, por exemplo, vieram os grandes nomes como O Mágico de Oz, né, de 1939, teve Cantando na Chuva, de 1952, teve a adaptação de O Rei e Eu, entre outros. E também foi durante essa época que grandes nomes dos musicais acabaram fazendo seus grandes nomes, como o Gene Kelly, como a própria Judy Garland, entre outros também. Aí, em 1960, começa a ser introduzidos, por assim dizer, algumas adaptações de musicais dos palcos para a tela. São casos de Amor Sublime Amor, Gypsy, Bye Bye Birdie, Noviça Rebelde, My Fair Lady, além de inéditos também que começam a ganhar o grande público, que não são adaptações de peças, e sim são escritas, produzidas diretamente para o cinema, como é o caso de Mary Poppins, e a partir da década de 70, novos nomes, novos musicais que se tornaram parte da cultura pop também chegam, como o Rocky Horror Picture Show, Grease e A Fantástica Fábrica de Chocolate de 1973, se não me engano, com Gene Wilder, a minha adaptação de A Fantástica Fábrica de Chocolate favorita, inclusive. Entre os filmes musicais, sendo adaptações ou não, né, entre as décadas de 80 e 1990 estão Evita, Footloose, Annie, Os Produtores, A Pequena Loja de Horrores, e obviamente na década de 90 acaba se estabelecendo muito a nova era da Disney, né? A Disney antes também tinha muitos filmes musicais, né? Mary Poppins sendo um deles, mas as animações ganham uma nova era, né? É uma das eras mais celebradas da Disney, a década de 90. Então vem a Pequena Sereia, Aladdin, O Rei Leão, A Bela e a Fera, que foi a primeira animação que foi indicada a melhor filme no Oscar, e também, a época não era da parte da Disney, mas acaba se tornando Anastasia, né, Anastácia, e também Hércules também está no mesmo ano de lançamento. Então, a década de 90 foi muito importante para principalmente as animações, pelo menos é o que eu entendo, é o que eu acho de importante ser relevado. E lembrando que aqui eu estou fazendo um resumo do resumo do resumo, apenas para conseguir contextualizar um pouco sobre o tanto de musicais e uma variedade gigantesca de musicais que, ou como o caso de A Bela e a Fera e Aladdin, né, e até a Mary Poppins, muita gente não sabe, que saiu do cinema e acabou até ganhando peças na Broadway, peças extremamente longevas, como é o caso de Rei Leão e Aladdin. Rei Leão é a principal bilheteria da Broadway até agora, desde desse século XXI, né? E então a Hércules vai ganhar uma adaptação primeiro no West End, em Londres, para depois ir para Broadway, e possivelmente ainda no ano que vem. Então é muito importante que isso seja apresentado e informado antes de partir para o que são esses musicais a partir dali.
E falando do século XXI, traz uma nova era de clássicos, tanto principalmente para os palcos, quanto também um pouco para o cinema, principalmente, né? Chicago é um dos filmes, sai da peça e vai para o cinema, e é um sucesso estrondoso, é um dos musicais mais apaixonantes mesmo, por assim dizer, mas principalmente lembrando que ganha essa notoriedade principalmente por causa da sua adaptação, pelo menos para o público mais jovem. Acaba ganhando notoriedade exatamente por causa dessa adaptação, que ganhou o Oscar de melhor filme no ano que foi indicado. Tem Dreamgirls, que também foi indicada a Oscar. Tem Sweeney Todd, que também foi indicada a Oscar. E, obviamente, Os Miseráveis também foi indicada ao Oscar. E antes de falar exatamente mais disso, é importante também notar que alguns outros filmes ganham adaptações para os palcos, né? Como Shrek ganhou adaptação para musical, Legalmente Loira, Meninas Malvadas, que mesmo que eles não... Matilda, né? Mesmo que eles não... Alguns deles, algumas adaptações de filme para palco, no caso de Meninas Malvadas, novamente para o cinema, não tenha sido tão bem sucedido nessa última versão, ainda assim é um tipo de peça que agrada muita gente, porque ele ainda pode trazer muita gente para o palco. E a Broadway, é importante notar, não somente a Broadway, mas também o West End, eles são celebrados, são um marco para a passagem de muita gente. Grandes atores gostam de passar pela Broadway, seja em peças apenas faladas, como também o caso de musicais. Até mesmo recentemente, novas peças estão ganhando revivals que eles colocam, né, como Mary Rowe, que teve Jonathan Groff, a Lindsay Mendes e o Daniel Radcliffe, ganhando prêmios, ganhando o Tony, que é o principal prêmio do cenário teatral de Nova York, e que foi um fracasso, por exemplo, na primeira vez que foi lançado, que estreou e ganhou todo esse sucesso para agora. Nos anos 90, o Jonathan Larson, ele é um dos principais nomes de escrita, por exemplo, que foi responsável por Rent, né? E Tic Tic Boom, que ganhou uma adaptação para Netflix, que foi estrelada brilhantemente pelo Andrew Garfield e dirigida pelo Lin-Manuel Miranda. E outras também. A gente pode falar exatamente de Um Bairro de Nova York, que é uma produção criada pelo Lin-Manuel Miranda, que é um dos grandes nomes recentes, e outros tantos que a gente pode passar anos, semanas e muito mais o que acontece durante esse tempo. Sweeney Todd, por exemplo, teve a participação no Revival, teve a participação de Joe Locke, que é de Heartstopper, e também de Agatha desde sempre. Então, está sempre mudando, está sempre sendo revitalizada e trazendo um novo público e criando novas crias, né? Entre aspas. Mas enfim. E no cinema, obviamente tem os musicais que são feitos somente para o cinema e que talvez ganhem algumas adaptações, como é o caso de duas delas, na verdade, mas eu vou explicar melhor. La La Land, que virou um clássico, e não somente pela gafe que aconteceu no Oscar, mas também de pessoas que se apaixonaram por ali pelo musical. Tem Across the Universe, que traz somente músicas dos Beatles. Tem Moulin Rouge, que Nicole Kidman e Ian McGregor, e acabou vindo, né, pra Broadway, também com outras músicas. E também tem O Rei do Show, por exemplo, que também se tornou um clássico para muita gente. E novamente, lembrando, tem outros tantos que a gente podia falar aqui, que eu poderia falar aqui, que são essenciais para o mundo mesmo do teatro. A gente pode falar exatamente de Cats, que por mais que a adaptação em filme seja tenebrosa, ela é um marco para o cenário da Broadway. A gente pode falar também de Fantasma da Ópera, que só fechou recentemente, ficou mais de 20 anos em cartaz. A gente pode falar de Cabaré, a gente pode falar de outros tantos que foram feitos no século passado, que continuaram para esse ano, para esse século, que são sempre revisitados. Gypsy está sendo revisitado agora também, né? Tem Romeo e Julieta de uma outra maneira, com a Rachel Zegler e o Kit Connor, com produção do Jack Antonoff, musical.
Então, tudo isso a gente pode ficar colocando aqui para mostrar que os musicais estão sempre em alta. As pessoas só que fecham um pouco o olho, gostam de fechar um pouco o olho. A gente pode falar, obviamente, do sucesso que está sendo Wicked agora no cinema. A gente pode falar de Amor Sublime Amor, dirigido pelo Steven Spielberg, que é simplesmente também apaixonante e as pessoas também fecharam o olho para isso. Tic Tic Boom, a gente pode falar, e outros tantos. Mas agora eu vou falar aqui sobre os tipos de musicais que você pode encontrar. O mais clássico deles é o que chamam de book, ou de libreto, com libreto. Que se inclui histórias, o livro, né, que é o roteiro, basicamente, músicas e histórias originais, né? No caso, por exemplo, de Amor Sublime Amor, O Fantasma da Ópera, Hair, My Fair Lady, Funny Girl, Chicago, Wicked, Hamilton, entre tantos. E também tem as adaptações exatamente dos clássicos da Disney, que acabam também migrando e se tornam também um book, né, que se tornam parte desse tipo, dessa maneira de se contar uma história dentro de um musical. No caso de Hamilton e de Os Miseráveis, por exemplo, tem uma particularidade que eles não utilizam diálogos. Tudo é extremamente tudo é cantado, não existe diálogo falado, o diálogo já é em canção. Então também tem essa particularidade entre alguns deles. Uma outra maneira também que não tem canção original, mas ainda é um musical, é o chamado jukebox. E nisso, para se contar uma história original ou até mesmo uma biografia, né, que então seria o famoso baseados em fatos, baseado em uma história real, ele se utiliza dessas músicas pré-existentes para caminhar a sua narrativa. É o caso, por exemplo, de Tina, The Tina Turner Musical e Carole King Musical. E no caso de não biográficos estão American Idiot, que usa músicas do Green Day, Mamma Mia, que utiliza músicas do ABBA, Rock of Ages, que utiliza uma série de músicas de cantores de bandas de rock. Moulin Rouge também tem são várias músicas, não tem exatamente um artista específico. E também, recentemente, tem o And Juliet, que também traz músicas também de diferentes artistas. Próximo que muita gente acaba conhecendo sem querer é o Revue. Eu espero estar falando o nome correto, mas enfim. Ele combina dança, música, canto em um único projeto também. Só que a característica principal não são a história tão linear, talvez, mas sim são pequenas performances. E essas pequenas performances estão conectadas, estão linkadas por um único tema. Ou seja, não é necessariamente por uma narrativa. É exatamente por esse tema. Apesar de, entre dois musicais que acabam podendo... Não são exatamente desse tipo, mas são inspiradas nesse tipo, né? Porque esse estilo é um pouco mais antigo, é mais datado e não se é utilizado mais tanto hoje em dia. E tem diferentes definições nos Estados Unidos e no Reino Unido. Dois musicais que acabam sendo inspirados nisso é exatamente Cats e o caso de Six, que é sobre as várias esposas de Henri VIII. E por fim, também que eu acho que muita gente acaba conhecendo sem querer, é o de Conceito. Que exatamente, ao invés de focar tanto nos personagens, acabam se concentrando por temas também. Só que a história ainda tá ali naquela narrativa, né? E pode ou não estar tá ali no meio de uma história existente, que é o caso de Jesus Cristo Superstar. Então, também tem esse tipo de musical para as várias pessoas que curtem musical. O vídeo de hoje, então, fica por aqui. Espero que você curta, compartilhe e se inscreva no canal. Deixe nos comentários se você também gosta de musicais e qual é o seu favorito. Ative o sininho para receber as notificações de vídeos postados. Peço também para você curtir e seguir as redes sociais e o site, estão todos linkados na descrição, que é por lá que você recebe mesmo as principais notícias do mundo da TV, do cinema, tem música, literatura, games, vitrine, críticas, dicas e muito mais do que acontece no cenário da cultura pop.